Olá pessoal, gostaria de trazer aqui mais uma dica de Bíblia de estudo para vocês. E hoje eu vou trazendo aqui a Bíblia Brasileira de Estudo. Ela foi lançada pela editora Agnos e utiliza a versão Almeida século XXI. Uma edição bem atualizada e ela foi adquirida, ela foi lançada na verdade em 2016, tá? Eu queria destacar aqui algumas coisas dessa Bíblia. Ela traz, por exemplo, alguns recursos visuais que ajudam muito na hora que você vai estudar as notas de rodapé. Então, ela utiliza esses ícones aqui para você identificar qual é a temática que ela está abordando. Então, ela não leva você, por exemplo, para um índice remissivo mais complexo no final, tá? Como a maioria das Bíblias fazem. Ela vai fazendo isso ao longo do texto bíblico. Então, por exemplo, esse símbolo aqui da bandeira do Brasil traz uma nota cultural. Esse símbolo aqui do pergaminho, por exemplo, traz uma nota de crítica textual. Então, ela vai organizando os assuntos a partir desses ícones aqui. Então, você localiza rapidamente o que está sendo veiculado aí por essa Bíblia. Outra coisa interessante é que o nome da Bíblia faz jus aos seus editores, né? A Bíblia Brasileira de Estudo. Geralmente, quando nós temos as Bíblias de estudo, nós temos Bíblias que foram lançadas ou editadas fora do Brasil e foram traduzidas para o português. Essa Bíblia ela é totalmente brasileira, ou seja, todos os comentaristas, né, são brasileiros. Aí a gente tem aqui uma lista dos colaboradores, né? Vocês devem estar localizando e conhecendo alguns deles. Eu destaquei ali o nome do pastor Ágabo Borges, que é pastor aqui da Igreja Batista Avenida, em Feira de Santana, Bahia. Então, quem é daqui de Feira já localiza, já identifica aí e associa quem é, né, o pastor Ágabo Borges em relação a sua competência para estar fazendo parte desta mesa aí de editores, né, de comentaristas dessa Bíblia. Bom, vamos então ver como é que funcionam essas notas. Então, observe aqui, ele traz muitos comentários, né? E toda essa parte aqui são só de comentários. E todos os comentários têm aqueles ícones que eu já falei para vocês. E aí a gente vai localizando ao longo do texto bíblico. Ela não traz muitas referências cruzadas, porque não é o alvo da Bíblia. O alvo é justamente a parte de comentários, que é o diferencial. E eu queria trazer aqui um exemplo para vocês, né? Em relação a essas notas, né? Achei bem interessante aqui, principalmente essa nota que tem o símbolo, a bandeira do Brasil. Então, vamos lá. A gente está aqui em Marcos, capítulo 14, versículo 20, fala assim: Ele lhes respondeu, é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Então, essa expressão, aquele que come comigo no prato, é uma expressão bem judaica, né? Bem hebraísta mesmo. E o que é que os editores fizeram? Eles chamam aqui você para essa nota, tá? Essa nota aqui, ó. Aí a gente tem, né? Marcos 14, destacado, 14, 20, 21. Aquele que come comigo no prato. E ele traz esse símbolo aqui do Brasil porque ele faz uma associação dessa passagem com a cultura brasileira. E aí mais abaixo eu destaquei aqui um exemplo que ele traz, né? No Brasil, em certas regiões, convidar amigos para um churrasco ou para uma feijoada é praticamente prova cabal de amizade e consideração. Então, ele associa o significado do texto bíblico, do texto em hebraico ou em grego, no caso aqui o grego, com a nossa cultura, né? Já que é uma Bíblia escrita por brasileiros. E eu vou trazer um outro exemplo que eu também achei bem interessante, do livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Desculpa, versículo 19. Quando fala assim, é o 21 mesmo, desculpa. Aqui. Não foi pelas obras que o nosso pai foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então ele fala sobre justificação pelas obras versus justificação pela fé. E aí ele traz aqui nesse comentário algo bem interessante, né? Outra vez aparece aqui a nota cultural, né? Com o símbolozinho do Brasil. E ele diz assim, ó: a fé salvadora entende-se no futebol. Dizemos que o atacante acreditou na jogada, isto é, ele se lançou para pegar a bola. Ou seja, ele faz uma associação de algo que é corriqueiro na nossa linguagem dentro do português do Brasil e associa isso à linguagem
da Bíblia, né? Então, eu recomendo essa Bíblia muito, porque ela é bastante rica em detalhes, em sugestões. E você vê aqui que ela é bem, realmente, ela enfatiza muito os comentários e é bastante rica, né, em opções de estudos e comentários dos textos bíblicos. E o que é mais interessante é que ela é contextualizada, né, com o nosso português do Brasil, já que é totalmente 100% brasileira. Então, aí fica a dica para vocês dessa Bíblia, eu muito recomendo.